és tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, conta essa história. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita, quando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia seu caminho, chegou perto dele, e quando viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nela azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários, e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondendo logo o outro: aquele que usou com a tal da misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vá e faça tu o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Então é sobre essa parábola. Só de ler a parábola, né, a gente já consegue ter uma boa ideia do que ela fala, né? Que alguém tem uma palpite? Qual que é assim o tema central da parábola do samaritano, a tônica da parábola? A caridade, sem dúvida, né? A prática da caridade, mais do que isso, a caridade incondicional, porque o homem está lá, né, desconhecido, não é amigo, não é familiar, e a caridade acontece por um desconhecido. Então, o amor incondicional. Então, eu posso ir embora, fecha o livro, acabou a palestra, né? Já seria o suficiente. Mas ele não é um amigo? Oi? Ele não é um amigo, mas é um irmão. É um irmão, nós vamos falar disso, senhor Elias. É um irmão, está dentro do contexto dessa história, a questão do irmão. Mas a gente, como espírita, né, a gente não vai ficar só nisso, porque o espírita tem essa mania de estudar, não é mesmo? Kardec falava, né? Instruível, amai os instruíveis, não é mesmo? Então a gente tem esse hábito de estudar. E estudando, dissecando a palestra, eu vou tentar trazer para vocês algumas curiosidades que nem todo mundo sabe, nem eu sabia. Eu fui descobrir porque fiquei incumbido de preparar essa palestra e acabei lendo tudo isso, né? Então, a primeira coisa, quem que era o tal do samaritano? Né? Vamos tentar entender os personagens dessa história, né? Como é que se desenrola essa história, que ela não acontece por acaso. Jesus não usa esses personagens assim do nada, né? Ele tem uma intenção em cada um desses elementos. Então, vamos lembrar lá da história, que a Samaria, ela era uma cidade muito importante, que foi fundada na época que as 12 tribos de Israel se dividiram. Então teve aquela cisma, depois do reinado de Salomão, as 12 tribos que faziam parte de Israel se dividiram, e as 10 tribos do norte formaram um estado lá, né, uma parte de Israel, que tinha como capital, tinha como centro desse estado Samaria. Então Samaria era o centro dessas 10 tribos que se reuniram para o norte com a divisão. E no sul ficaram as 2 tribos de Judá e de Benjamim, que deram origem a um outro lugar ali, um outro estado, vamos dizer assim. Não era bem estado, porque naquela época não tinha essa denominação, né? Mas é que deu origem lá para o centro de Jerusalém. Então Jerusalém era a capital ali dos judeus, porque Judá era a tribo mais importante entre Judá e Benjamim, e originou os judeus, e tinha como centro Jerusalém. E o reino do norte lá, a Samaria, era o centro do reino do norte. E ficou essa divisão. E há de se dizer, né? A gente já deve imaginar que eles não se gostavam nem um pouco, né? Vocês veem que essa discórdia lá entre palestinos e judeus, né, que existe até hoje, aquela guerra toda lá que a gente vê todo dia na televisão, né, não é nada recente. Isso aí vem
lá de trás esses ódios já estavam sendo construídos, essa animosidade já estava sendo construída. Então, naquela época, os judeus que tinham como centro Jerusalém não podiam ver nem pintado de ouro os samaritanos lá que tinham como centro a Samaria. Eles tinham divergências não só políticas, mas especialmente... Opa! Ah, sim, dá medo desse negócio, né? Eles tinham divergências não só políticas, mas especialmente divergências religiosas. Então, para vocês terem uma ideia, os samaritanos eles construíram um templo próprio, eles não iam para Jerusalém nas suas comemorações religiosas. A religião lá de Samaria era mais rigorosa, então eles só aceitavam o Pentateuco, lá os 5 livros mosaicos, e não aceitavam nenhum daqueles outros livros que foram agregados depois. Eles eram mais radicais. Tinha uma série de diferenças que faziam que judeu não suportava samaritano e samaritano não suportava judeu. Então eles tinham mesmo uma inimizade, né? E Jesus coloca esse samaritano nessa história que fala de caridade. Então já começa por aí. Mas vamos tentar dissecar cada parte do texto. Agora a gente já entendeu de onde que vem o samaritano, né? Então ele fala assim, eis que se levantou um doutor da lei. Quem que era esse doutor da lei? O doutor da lei, na época de Jesus, eram conhecidos como fariseus. Então eram estudiosos, eram quase que acadêmicos, né? Eram praticamente acadêmicos. Eles estudavam muito as leis, o Torá, as leis dos judeus. E se debatiam naquelas discussões infindas, né? Ficavam horas discutindo sobre um tema, como acontecia lá na Idade Média com a escolástica, na Igreja Católica. Você vê que a história vai se repetindo, né? A gente vê as coisas acontecendo, não acontecem de agora. As coisas vêm caminhando desde muito tempo. Então, lá os doutores da lei, não dá para dizer que eram advogados, mas se for para a gente fazer uma comparação grosseira, assim, é como se fossem advogados acadêmicos, né? Filósofos que eram profundos conhecedores das leis mosaicas, da lei do Torá, e que tinham um papel também dentro da religião. Mas eles não eram sacerdotes, eles eram mais estudiosos. E é esse doutor da lei que vem e pergunta lá para Jesus, olha, para o tentar, né? Já está escrito lá no Evangelho, né? Ele disse para o tentar, mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Essa pergunta acontece no momento em que Jesus tinha acabado de chegar lá em Nazaré, provavelmente chegava muito cansado, porque da Galileia para Samaré, da Galileia lá de Nazaré até Jerusalém, é uma ribanceira, é uma subida. Porque na tradição oral lá dos hebreus, estou falando muito perto, né, do negócio aqui. Isso. Na tradição oral lá dos hebreus, é que a gente tem mania de cantar, aí quem canta gosta de cantar mais perto, assim. Aí quando vai falar, fala errado, né? Então, Jesus estava vindo de viagem para Páscoa, para Jerusalém. E é uma viagem enorme, é uma subidona, né? Porque Jerusalém, na tradição oral lá dos hebreus, ficava no topo do mundo. A gente sabe que não é o lugar mais alto do mundo, né? Jerusalém fica mais ou menos uns 840 metros acima do nível do mar. É alto, mas não é tanto, né? Quase com a altura de Curitiba aqui. Mas para eles era o topo do mundo, que era onde o homem falava com Deus e Deus era ouvido, e também Deus ouvia os homens, né? Era onde o homem ia se encontrar com Deus, lá no alto. Então em Jerusalém, lá, ele ia falar com os homens iam falar com Deus no Monte Sião. Então era uma subidona, né? E nessa história toda, Jesus, antes de ir para Jerusalém, conta lá no Evangelho de Lucas, que ele faz um pedido enigmático, ninguém entende por quê, mas depois a gente estudando vai entender a natureza desse desejo de Jesus. Ele fala assim, eu preciso ir para Jerusalém para a festa de Páscoa, mas antes de passar em Jerusalém, eu quero passar pela Samaria. Mas vocês ficam confusos, né? O que ele vai fazer na Samaria? Primeiro que a gente já descobriu que a Samaria não é um lugar nem um pouco agradável para um judeu, né? E segundo, que o caminho ia aumentar muito. Ele ia dar uma voltona para chegar lá em Jerusalém passando pela Samaria. Essa história é bastante interessante. Ele queria chegar em Jerusalém pela Samaria, mas dá bastante coisa errada no caminho e, ao mesmo tempo, muitas lições nessa caminhada. Foi uma viagem muito difícil. Quando ele expressa esse desejo, os apóstolos, mesmo ficando confusos, né, eles falam, não. O João Evangelista lá e Tiago falam, não. Então nós vamos na frente do Senhor que a gente vai tentar conseguir uma hospedagem, porque a viagem vai ser muito longa.
Vamos na frente, vamos ver se a gente acha algum lugar para se hospedar lá na Samaria. E eles vão, e adivinha, né? Vocês acham que eles conseguiram um lugar para se hospedar? É que nem eu ir com a camisa do Coxa, né? Sentar lá no meio da torcida do Atlético. Você acha que eu vou me dar bem nessa? Eles chegam na Samaria, só é porrada, eles já, pelo linguajar, né, pelo sotaque, já vem que eles não são de lá, já são judeus, não queremos saber de vocês, não queremos saber de vocês aqui. Manda eles embora, vão embora. E eles não conseguem nenhuma estalagem. E isso, para o povo do Oriente Médio daquela época, era uma ofensa muito grande. Porque naquela época, vocês imaginem, não tinha carro, né? Mal tinha carroça. Então, a maioria dos viajantes andavam a pé, né? Pé de borracha, pezinho, gastando a sola. E era comum, né? Então era praxe, era da cultura da época, dar estada para os peregrinos, né? E quando alguém negava, era uma ofensa muito grande. Então, quando os apóstolos chegam lá dessa tentativa de conseguir hospedagem, eles chegam, imagine, né? Muito bravos. E naquela época também tinha uma crença que quando não se dava hospedagem, né, quando a pessoa cometia um grande pecado, que você poderia pedir para Deus mandar fogo do céu e queimar aquela pessoa. Vocês veem como eles eram suaves naquela época, né? Então, quando eles chegam nessa empreitada, eles falam: mestre, ninguém quis dar hospedagem para a gente, que absurdo. O senhor quer, o João fala, né, João, que era muito próximo de Jesus, fala: o senhor quer que eu peça ao Pai que mande um fogo sagrado dizimar esses samaritanos? Jesus: não, João, não. Eu não vim aqui para tirar a vida dos homens, eu vim aqui para trazer a salvação. Isso está escrito lá no Evangelho também. Então Jesus joga esse balde de água fria neles. E eles fazem a viagem passando sem parar, né? Passando pela Samaria, porque era do desejo de Jesus. Quando eles chegam lá e o doutor da lei faz essa pergunta para o mestre, para tentar, vocês imaginem a situação de Jesus e desses apóstolos, né? Com aquela viagem. Eles estavam assim, no pó do, como é que dizem? No pó da gaita, né? Estavam virados num chapéu velho. Porque tinham feito uma viagem super cansativa. Jesus está muito cansado. E é nesse contexto, nessa situação, que o doutor da lei vem tentar Jesus, tentar pegar um ponto fraco dele, porque eles já conheciam a fama do Cristo. Já sabiam da fama dele. E faz essa pergunta, vocês vão ver que não é nada inocente, né? E quando ele pergunta assim, ó, como é que ele pergunta? O que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Essa pergunta, ela tem muito a ver com os estudos da época. Não é uma pergunta feita ao acaso, né? Naquela época, na época de Moisés, né, aliás, antes de Jesus, na época de Moisés, na época dos patriarcas, da cultura hebraica, Abraão, Jacó, nessa época, Deus havia prometido a vida eterna para os patriarcas e para todos aqueles que cumprem a lei. Então, como é que a cultura do hebreu pensava essa questão da vida eterna, a vida futura, a vida do paraíso, né? Que conquistaria essa vida eterna aquele que fosse cumpridor da lei, aqueles que cumprissem a lei, independente de se era judeu ou se não era. Mas acontece que a lei, para ser cumprida, a Torá, quem estudou a Torá lá, viu que contou lá quantas leis tinha. Você sabe quantas leis tinham que ser cumpridas? 614 leis, para você conseguir obter a vida eterna. Com muito esforço, sim, né, com muita concentração, a gente poderia condensar essas 614 leis no decálogo, os 10 mandamentos lá que Moisés recebeu, né, no Monte Sagrado. Então, as 10 leis mosaicas. E que com muito mais esforço, dá para condensar essas leis no que eles chamavam de Shema, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, Jesus responde assim para ele. Imagina, Jesus está cansado, né? Ele responde daquele jeito. Então ele pergunta assim, disse então Jesus. Ele nem responde, ele faz uma outra pergunta para ele. O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Jesus não é nada bobo, né? Então ele responde assim, ele pensa e responde. Ele responde o Shema, que é da cultura hebraica. Isso aqui está escrito lá em Deuteronômio. Ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. E aqui nessa tradução ele fala também de todo o seu entendimento. Mas em muitas traduções só aparecem esses três. De todo o seu coração, da sua alma e de toda a sua força. E depois em Levítico, que é um outro livro dos Hebreus, aparece essa outra parte do Shema. E é o teu próximo como a ti mesmo.
Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o doutor da lei conhecia isso de cor e salteado, porque lá, que nem a gente tem a nossa evangelização aqui, né, na Casa Espírita, para as criancinhas, lá entre os hebreus também, desde pequenininho ele aprendia o Shema, que era essa condensação das leis do Torá. Né? Então ele já sabia disso. Aí Jesus responde para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei não se conformou, ele queria tentar mais Jesus, né? Então ele fala assim: e quem é meu próximo? Pronto, daí a coisa ficou séria mesmo. Porque essa questão do Shema estava muito bem estudada, entendida por todo o povo hebreu. Né? Praticar o amor a Deus era algo que eles sabiam de cor e salteado e sabiam fazer isso muito bem, né? Com aqueles rituais exteriores deles. Mas essa questão do amor ao próximo já era bem mais complicada, e daí eu vou entrar no que o senhor Elias falou. O amor ao próximo era uma polêmica naquela época, porque entre os doutores da lei, tinha uma boa parte que acreditava que o próximo era só o irmão, porque lá na tradução original, né, o próximo é usada a palavra ahi, e ahi significa irmão. Então eles não falam quem é meu próximo, na verdade a pergunta é quem é meu irmão? E para alguns doutores da lei, irmão era só judeu. Era só quem era da nação. Então, quem era de outro lugar não era irmão. Então, quem não era irmão, eu não tinha que amar. É a mesma coisa da palavra amigos, que a pessoa está. Amigo é uma palavra de comunicação. Chega um cara que nunca... Ô amigo, você pode me fornecer uma palavra de comunicação, que a turma interpreta o que amigo? Amigo é a palavra de comunicação, uma palavra fraterna. Então, por causa dessa palavrinha, criou uma boa facção de judeus que acreditavam que quem deveria ser amado era só o compatriota, o irmão judeu, o ahi. Né? Mas e os outros não eram irmãos? Né? Então tinha uma outra vertente lá dos judeus que acreditavam que não, que esse irmão era um termo mais abrangente. Até porque na história lá tem uma passagem que Abraão recebe estrangeiros e os trata de irmãos, né? Recebe peregrinos e os trata de irmãos. Então eles defendiam essa outra ideia, mas era uma minoria. Era um grupinho pequeno. A maioria achava que não, que o irmão era o povo judeu. O gentil, né? O resto do povo lá, não era irmão. Então você não podia odiar, porque o Torá não permitia, mas você não precisava amar também. Se estivesse afogando, não é meu irmão, deixa eu afogar. Mas não posso odiar também. Então era mais ou menos assim a cultura da época. E o doutor da lei, claro, deveria saber disso. E sabendo disso, ele faz a pergunta mesmo para colocar Jesus numa cilada, né? Mas vamos ver lá como que Jesus responde. Ó. Esse meu óculos está ruim, preciso voltar para o oftalmo. Responda, mas ele que a gente quer se diz. E quem é meu próximo? Daí Jesus, prosseguindo o discurso, disse. Aí Jesus responde com a parábola. Então Jesus, muito sabiamente, não se colocou, né, não se comprometeu como o doutor da lei queria. O doutor da lei queria que ele desse uma resposta, provavelmente ele ia dar a resposta da facção menor, né, e ele já ia colocar Jesus contra todo aquele povo que estava ali ao redor, naquela festa da Páscoa ali em Jerusalém. Mas Jesus, muito sabiamente, não responde de forma direta, ele responde com uma parábola. Todo mundo sabe o que é parábola? Acho que eu já falei, né? Vou repetir, desculpe quem já sabe, né? Talvez alguém não veio nas palestras anteriores, mas quando a gente começou a falar de parábola aqui no NAI, a gente descobriu lá, estudando também, que parábola vem do grego parabalém. Parabalém, se você for buscar a etimologia lá, a tradução, né? É colocado ao lado. Então, para é ao lado e balém é colocado, né? Então, colocado ao lado é como se fosse uma comparação, mais ou menos isso. E a gente já falou também que é uma tradução um pouco limitada, porque se a gente for estudar a fundo as parábolas do Evangelho, muitas não são comparações, né? Tem parábolas que não servem para fazer analogia. Essa em específico do bom samaritano, parece que ela faz uma analogia. Jesus conta uma história para exemplificar e para aprofundar o ensinamento que ele quer passar. Mas tem parábolas que são enigmas, tem parábolas que são provérbios. Por isso que alguns estudiosos do Evangelho acham que parábola não é o melhor termo. O termo em hebraico que eles usam
para designar essa estrutura literária é machal. Então, machal é um termo mais abrangente. Ele não fala só dessa comparação, né? Dessas analogias que os gregos usavam muito. Por isso que existe a palavra em grego parabalei. Então, os filósofos gregos, Sócrates, Aristóteles, eles usavam muito essa estrutura para explicar principalmente conceitos mais complexos, abstratos. Então, eles faziam analogias, né? Comparações. Já no Evangelho, não. No Evangelho tem situações que é um enigma. Às vezes Jesus propõe um enigma que ninguém... Difícil entender por que ele fala daquilo, né? Mas foi só um parênteses, né? Mas essa mania de espírita de ficar estudando, né? Isso aqui não é tão importante. Então, Jesus propõe a parábola. Então, vamos ver como que era a parábola, ó, continuando a dissecação, né? Então, ó, tirar o óculos, que eu não estou chegando com o óculos. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Então a história começa com esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, que é atacado por ladrões e fica lá machucado, quase morto. Ninguém sabe se está meio vivo, se está meio morto. Está lá estirado no chão. Quem que é esse homem? A parábola fala? Não fala, né? A parábola não revela quem que era o homem. Dá alguma pista de quem poderia ser ele? Não dá. Tira as pistas, né? Porque ele está sem roupa. Né? Está quase morto, então não dá para reconhecer o sotaque. Né? Não tem nada que identifique muito esse homem. Não dá para saber se ele é um romano, se é um judeu, se é um samaritano, o que ele é. Provavelmente, se ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, tinha grandes chances de ser um judeu, que foi lá para a festa, né? Em Jerusalém, estava voltando para sua terra. Foi lá para o alto e volta para sua terra, que Jerusalém era o ponto mais alto lá. Mas ele não identifica o homem, né? Então, continuando lá. Caiu nas mãos dos ladrões, parará, maltratado. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. E quando o viu, passou de largo. Opa, aqui tem mais um elemento importante da história, o sacerdote. Então, quem que era o sacerdote lá na época? Era o homem que era responsável pelos cultos religiosos. Ele tinha quase tanto conhecimento quanto um doutor da lei, mas diferente do doutor da lei, que tinha um caráter mais acadêmico, ele tinha já uma responsabilidade mais religiosa. Né? Ele que cuidava lá de todos aqueles rituais, dos cultos no templo. E uma informação importante que eu pesquisei através das palestras do Haroldo Dutra, que é um grande estudioso do Evangelho, o sacerdote na época, não fala no texto de Lucas, mas ele não podia, na cultura deles lá, ele não podia tocar num morto. Então o sacerdote que tocasse numa pessoa morta, ele tinha que passar por uma série de rituais de purificação para ele voltar lá a exercer o seu papel, a fazer seus cultos, porque ele ficava impuro. Então, sabendo disso, né, o contexto da história já remete também a um pensamento. Será que o sacerdote não foi porque ele não estava nem aí mesmo com o homem caído lá? Ou será que ele não foi porque ele estava com medo de se contaminar e ter que passar pela purificação? Então, se foi por isso, de repente, será que ele não colocou o ritual na frente do amor, né? A gente começa a conjecturar várias coisas. Mas esse é um elemento interessante que contextualiza também a história. Né? O sacerdote ele tinha essa cultura, que ele não deveria tocar no morto, e ele passou batido, não quis saber. Se foi por isso, se foi porque achou que era um estrangeiro, não sabemos. Né? E lá continua a história. O próximo. Por ter maltratado pelo menos sacerdote, quando viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. O levita também passou batido, não queria saber. Quem que era o levita, alguém sabe? Quem já estudou isso na história? Ó. O levita, alguém aqui é de origem católica? Tem? Alguém que já foi na igreja? Vocês já ouviram falar do diácono? O que é o diácono? Explica aí. Não, aqui, a pessoa diácono, estou falando, aquela pessoa que... Isso. Às vezes eles rezam a missa no lugar do padre, não é? O levita era parecido com o diácono. Ele era uma espécie de um auxiliar do sacerdote. Depois, se a gente for estudar a fundo, vocês vão ver que levita tem uma origem mais longínqua lá, da tribo de Levi, que era filho de Jacó, mas não vem ao caso aqui. Eu acabei estudando tudo isso, que para preparar a gente vai estudando, né? Talvez amanhã eu já esqueça. Está melhor que eu.
É assim mesmo. Eu sou espírita também, muitas coisas a gente não sabe. Né? Essa é uma característica do espiritismo, né? Do espírita. Como a gente não tem sacerdote, eu sou dentista, está aqui minha colega dentista aqui na minha frente, né? Eu sou dentista de profissão, eu não sou um religioso de profissão, né? Então a gente não tem aquela pessoa que vive de estudar a doutrina espírita, que sabe tudo. É legal isso, porque a gente fica de igual para igual, o diálogo acontece de uma forma mais espontânea, né? Eu posso falar bobagem aqui, daqui o Cris me corrige, o seu Elias me corrige, né? Então a gente não tem esse caráter do sacerdote na nossa religião, então a gente também não tem obrigação de saber tudo. A gente vai compartilhando aquilo que a gente estuda. E como a gente tem como meta estudar, no espírita, quem não gosta de estudar é difícil. Não vou dizer que não dá para ser espírita. Dá, o espiritismo inclui todo mundo, né? Mas é difícil ser espírita sem gostar de estudar. Porque o espiritismo tem essa característica da origem. Né? O Kardec lá, quem era o Kardec? O Polité Léon Denisard Rivail, não sei se é assim que pronuncia, né? Mas era assim o nome dele. Ele era um pedagogo, o cara é um estudioso, um cientista. Ele foi estudar lá com Pestalozzi, um grande pedagogo da Suíça. Ele era francês, foi estudar com Pestalozzi na Suíça. Então ele vivia de estudar. Né? O homem que estruturou toda essa doutrina, que faz a gente se reunir aqui e falar sobre o bom samaritano, era um cientista, um estudioso. Então é difícil o fruto não cai longe do pé, né? Se a gente tem essa raiz, é natural que o espírita vá gostar de estudar também. Diga. Não era pedagogo? Aí, ó, tá me corrigindo, tá vendo? O que ele era? Ele era um cientista que olhava questões de aprendizagem e as teses dele, os estudos deles ajudam diretamente na pedagogia, né? Nos métodos de ensino. Acho que na época nem existia esse termo, né? A pedagogia vem depois, né? É como a psicologia, que veio bem depois. Naquela época eram os filósofos que faziam esse papel, né? Oi? Porque ele entrou no espiritismo quando começou a surgir as mesas gerantes. Como ele era um enviado, que nós temos que entender que ele era um enviado de Cristo para desempenhar essas funções. Nós pegamos ele com cientista, ele já era enviado. E aí Jesus fala, enviei Allan Kardec que vocês não recebessem. Ele enviei para desmembrar o espiritismo para nós, porque aí quando ele está quase no final, que ele teve pouco tempo só para codificar as obras, então aí ele fala para a esposa, Mary, eu tenho pouco tempo para permanecer aqui. Né? Será que em outras oportunidades você vai vir com minha companheira, que você foi minha esposa e minha mãe? Né? Aí ela fala, como esposa não, mas talvez como mãe, porque nessa não foi permitido nós nem termos filhos, e na outra você não vai ser permitido nem ter esposa. E aí vem refletido para nós nos dias de hoje. Então eu agradeço a contribuição, obrigado, né? Mas para não perder o gancho, que eu estou aqui lembrando, eu tenho que falar do Levita, que foi onde a gente parou, né? Então o Levita, naquela época, ele tinha esse papel de um auxiliar do sacerdote. Então Jesus coloca que a religião passou por ali, o sacerdote passou e passou ao largo, né? Não se compadeceu do homem caído. O Levita passou e seguiu o mesmo caminho, né? E o que mais que acontece então? Vamos ver lá. Aconteceu, depois, sobre o caminho do sacerdote, daí o Levita passa. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e quando viu, se moveu a compaixão. Um samaritano passou o caminho. Ele fala de onde que vem o samaritano? Não fala, né? Então, tudo isso tem um simbolismo muito interessante, né? Os homens da religião, dos judeus, eles vêm de Jerusalém para Jericó, vêm descendo, que era a caminhada natural das pessoas dessa época, né? O samaritano não sabe Deus de onde ele vem, mas ele vem e se compadece. Então Jesus passou boa parte da... Oi? Sabe Deus, né, de onde que ele vinha, estava passando por ali. Mas então Jesus passa boa parte da sua missão tentando mostrar esse contraste da hipocrisia que existia na religião da época, né? Que as pessoas, por mais que se demonstrassem muito religiosas, às vezes não tinham no coração a compaixão, que é o que ele
descreve no coração desse samaritano, que era um inimigo da época dos judeus, inimigo dos judeus da época. Então, o samaritano se compadece. Chegou o caminho, se moveu de compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. Se a gente lê com menos atenção, também acha que essas coisas que aconteceram com o homem, esse processo de salvação do homem pelo samaritano, a gente acha que é casual também, que Jesus falou assim, né, tirou de qualquer lugar isso, inventou essa historinha. Mas não, se a gente prestar bem atenção, qual que é o Shema lá? Como que é a lei maior lá dos judeus? Amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua, alma e de toda a sua força. Então veja só o que o samaritano fez. Ele se compadeceu. Não está aí o coração? E o coração, naquela época para os hebreus, o coração, ele não tinha a conotação que tem para a nossa cultura. Na nossa cultura, o coração está relacionado com o quê? Sentimento, não é? Para os hebreus não. Para os hebreus estava relacionado com o sentimento também, mas primordialmente estava relacionado com a sabedoria, com a inteligência. Então a compaixão também tinha a ver com entender a situação, né? Entender o que está acontecendo e sentir a partir disso. E o samaritano, como Jesus coloca, se compadeceu. Então foi tocado no seu coração. Depois o que ele faz? Ele vai lá e faz um curativo, né? Derrama vinho. O vinagre a gente sabe que tem propriedades antissépticas, né? Então ele derrama vinho lá sobre a ferida, derrama azeite, quem sabe para proteger a ferida. Né? E quem que faz isso? Quem que age na nossa vida? Não é o Espírito? Não é o Espírito que é a fonte da ação? Né? Não é o Espírito quem decide? Não é o Espírito quem realmente faz a obra? Então o samaritano também age com a sua alma. Na época também, para o Espírito, a alma, Kardec já deixa isso bem claro lá no começo do Livro dos Espíritos, né? Até por uma questão didática, Kardec coloca que a alma para o Espírito é a união do Espírito com o corpo. Então, quando o Espírito está encarnado, na doutrina espírita, quando a gente lê a alma, a gente está se reportando a um Espírito que está encarnado. Se a gente quer falar do Espírito que está desencarnado, a gente não fala alma. Mas lá para o judeu, a alma, ele não era só o Espírito, ele era um Espírito também ligado ao corpo. Eles não tinham essa conotação de um Espírito desligado. Eles não tinham essa ideia. Já para o grego, né, a palavra alma é só espírito, ânima, né, que tem a ver com ar, tem a ver com espírito. Mas para a gente entender o contexto da época, eles estavam falando, quem age é a alma que decide, que age, que evolui, que estaciona. Então, quando ele fala, ele, além de ser tomado de compaixão, ele não fica só olhando, que pena, que nem a gente faz às vezes com cachorrinho atropelado. Às vezes a gente olha e fica com muita pena, mas não consegue fazer mais nada, né, não consegue ir lá recolher nada. Já no caso do samaritano, ele foi lá e fez, ele agiu. Então ele colocou a alma dele, né, em obra. E depois o que ele faz? No final? Me lembra? Na estalagem, isso. E depois? Paga. O que é esses 2 denários que ele dá a moeda? É a força. Porque a força tem a ver com as posses, aquilo que a gente tem para dar, né? Se não tem nada para dar, você vai dar o quê? Tem que ter alguma coisa para dar, não é? Então vocês veem que... Ele assumiu a responsabilidade. Seu pai, um neto superior... Isso! Ele ainda pendurou. Ele ainda falou assim, se faltar alguma coisa, pendura aí, anota na caderneta, que quando eu voltar eu te pago o resto, né? Então vocês veem, Jesus coloca isso meio para provocar também o doutor da lei. O doutor da lei pega Jesus cansado de uma viagem, né, longa, uma subida, né, passando por Samaria sem pouso, e vem fazer piadinha com a cara dele. Então Jesus não deixa por menos. Ele coloca para o doutor da lei que o samaritano age seguindo o Shema, amando a Deus com o seu coração, com a sua alma e com as suas forças. E daí o que mais que acontece? Olha lá. Denário, instalador, parará. Aí no final ele fala assim para o doutor da lei: então, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei, acho que pálido já, né? Porque ele não era um homem bom, tolo. Os doutores da lei, eles não chegavam a ser doutor da lei sem ter a capacidade para isso. Era um homem muito inteligente, com certeza. E por isso fez essas perguntas tão capciosas, né? O
doutor da lei já devia estar, né? E ele é obrigado a responder, sim, foi o samaritano, aquele que o ajudou, né? Então, por trás dessa parábola, a gente pode retirar várias lições. Imaginem, se os apóstolos estavam juntos, imagine a cara do João que queria mandar fogo em cima dos samaritanos, né? Quando Jesus, apesar de não ter conseguido pouso, ter atravessado aquela região inóspita, correndo perigo, né? Chega lá e usa o samaritano como um exemplo de amor e de caridade. Então, Jesus sempre aproveitando as situações para ensinar para todo mundo, para o apóstolo, para o doutor da lei, para a gente aqui mais de 2000 anos depois, né? Essas lições, elas são atemporais e elas não são inocentes. Os estudiosos das parábolas vão mostrando para a gente que em cada palavra, em cada frase, existem mais enigmas, mais segredos para a gente descobrir e enriquecer o amor que a gente tem por esse conhecimento. E aquele homem, mais outra lição que a gente poderia tirar disso, né? Aquele homem lá que está caído, que não tem identificação, ele mostra pra gente que o amor tem que ser incondicional, não importa se é meu amigo do coxa branca, ou se é um atleticano inimigo, né? Se o cara está caído, não importa quem é, né? A gente, se conseguir acender o fogo do coração e sentir compaixão, a gente vai ajudar, não importa quem, é o amor incondicional. Mas como é que a gente, né? Alexandre aqui, dentista, tal, músico nas horas vagas, agora metido a palestrista. Como é que a gente vai conseguir amar incondicionalmente? Né? Como conseguir exercer esse amor até por um inimigo? Parece uma missão, né? Bastante difícil. E foi essa meditação que essa parábola me trouxe, né? Como desenvolver esse amor incondicional? E fui pensando em outras coisas que eu estudei ao longo da vida. E uma vez, numa palestra, eu não lembro quem agora falou isso, mas ele fez uma analogia, vamos falar uma parábola em cima da parábola, né? Ele fez uma analogia muito interessante, falando sobre o desenvolvimento das virtudes comparado ao desenvolvimento das nossas forças físicas. Então, por exemplo, se eu quero ficar forte, né? Então eu quero ficar um cara sarado, que está na moda hoje em dia, né? Barriga de tanquinho, bíceps grandão, né? O que eu vou ter que fazer? Treinar. Quando? Todo dia. Dá para dar um descanso, né? Que musculação todo dia faz mal. Mas pelo menos um dia sim, um dia não, né? Um dia eu não faço musculação, um dia eu faço alongamento, mas não vou poder parar, né? Tem que treinar, tem que exercitar. Vou começar pegando 50 quilos? Se eu pegar 50 quilos, pode chamar o SAMU. Eu não vou aguentar. A gente que lida com coisinha pequenininha assim, né? Tem que pegar... É difícil. Então, eu vou ter uma contusão, não vou se eu começar pegando pesado assim. Então, eu vou pegar, sei lá, acho que 5 eu aguento, talvez. Então, vou começar devagarzinho. Pego um peso, pego outro. E vou desenvolvendo até um ponto que meus músculos começam a hipertrofiar. E eu atinjo aquela minha meta. Eu me torno uma pessoa com um corpo escultural. Agora eu voltei a jogar tênis de mesa. É um sonho de adolescente. É a cura da frustração adolescente. Quando eu era adolescente, eu praticava tênis de mesa e eu não tinha grana. Putz, eu era uma pindaíba danada na época que eu era adolescente. E as raquetes de tênis de mesas boas, naquela época, inclusive, principalmente, que não tinha, era difícil a importação, né? Viva o Collor, que favoreceu a importação no Brasil. Mas antes, na era pré-Collor, ter um troço importado era... Um cara que nem eu era impossível. Eu jogava com uma raquete Betinho, que era uma raquete nacional, né? E era horrível. E eu tinha a maior vontade de ter uma raquete importada e tal. E tinha meus amigos japa, né? Eu estudava numa escola que só tinha japa. Então os japa tudo tinha raquete importada, porque o avô tinha trazido lá do Japão, da viagem, não sei o que lá. E eu não tinha, só tinha aquela raquete porcaria brasileira. Aí agora... Eu vi que estava crescendo uma pança, assim, né? Eu não sabia o que fazer. Lembrei que lá no Thalia tem tênis de mesa. Falei, quer saber? Eu vou lá na cara dura ver se dá para treinar. E comecei a treinar lá. Agora estou treinando tênis de mesa. E tem que ir. Eu estou indo de 2 a 3 vezes por semana e estou sentindo melhora. Mas é devagarzinho, né? O velhinho lá que me treina fala, você não vem aqui para jogar, vem para treinar. Se o pessoal que ficar só jogando aí não vai melhorar nunca. Tem que ficar treinando. Se quiser tirar 1 ou 2 partidas por dia, vai lá. Mas treino. Por que a gente está falando isso? Porque para desenvolver essas virtudes, né, que o Evangelho traz, então um amor incondicional, por exemplo,
É óbvio que eu, pobre mortal, né, verme humano, desculpe o termo, eu não vou conseguir isso do dia para a noite, eu não vou conseguir sair por aí com aquele desejo verdadeiro de abraçar o inimigo, né, o torcedor do outro time. Brincadeira. Mas a gente não tem ainda essa musculatura emocional, vamos dizer. Para desenvolver isso, é um trabalho mesmo de treino. É treino. Tudo é treino. Eu queria te perguntar, assim, eu não queria atrapalhar a palestra, mas nesse contexto, né, que a gente está vivendo agora, político, social, como que a gente consegue lidar com tantas injustiças, com tantas dores, com tantas questões que apavoram, né? Aí quando diz que folclore, eu acho merecida a tua parte. Claro, foi uma ironia, né? Eu acho que não podia nem ser falado esse nome dentro de uma casa espírita, em todo caso. Mas como que a gente lida, enquanto espírita, né? Ou enquanto que acredite na doutrina espírita, nesse amor incondicional, nessa forma de amar, como é que se lida com todas essas questões que estão na cara, que estão tão na indignação, e que eu acho que a gente como pessoa tem que se indignar, né, que é uma postura também de amar o próximo e se indignar com o que está acontecendo. Como que é teu nome? Silvia. Ô Silvia, se eu tivesse essa resposta, eu acho que eu já não estava nesse plano mais. Eu penso que essa questão de como lidar com os desafios é um roteiro muito pessoal, né? Cada pessoa tem a sua cruz. Então, eu acho que esse é o ensinamento do Evangelho, né? Tome a sua cruz. Estás trazendo a palavra segundo o Evangelho, correto? Segundo que eu estudei, né? Exatamente. Meus parcos conhecimentos. Com o quê? Né? A partir da palavra do Evangelho. Eu também estudo. Né? Mas assim, esse não é um pouco de romantismo, como disse o Divaldo, a gente acreditar nessa visão? Então, essa pergunta acho que cada um tem que fazer para si mesmo, né? Será que é romantismo? Será que é possível? Se eu fosse aqui te dar uma receita, não, então é assim que você tem que fazer para superar o desafio do tempo presente, né? Toda essa crise que a gente está vivendo, faça isso, né? Seria muita arrogância e pretensão da minha parte. Eu acho que nem eu, nem ninguém, nenhum espírita sério vai conseguir dar essa resposta para alguém. É uma resposta que eu acho que parte muito do fórum íntimo, do recolhimento, da meditação, da prece. Eu acho que Haroldo Dutra fala uma coisa interessante sobre essas questões, né? A gente estuda o Evangelho, e o Evangelho é como se fosse uma chama. Ele não vai trazer aquilo que a gente precisa, ele vai clarear para a gente encontrar na gente mesmo. Então o Evangelho, pode falar. Que é uma jornada pessoal mesmo de cada um. Então, uma hora que você chega aqui com o coração cheio de inveja, cheio de ciúme, e depois de ouvir e refletir internamente, a tua cabeça para de refletir e racionalizar sobre isso, o teu coração passa a sentir que você não sente mais inveja, que você não sente, mas é uma jornada muito íntima e muito pessoal. A questão do perdão é muito mais importante, e que o Espiritismo ele tenta trabalhar de uma forma muito amorosa. Só que será que, enquanto pessoas, a gente tem, né, suporte? Aonde buscar esse suporte? Sobre isso eu gostaria de falar, Silvia. Então, sobre o perdão, né? O Espiritismo coloca o perdão como uma virtude importante para ser trabalhada, assim como o amor incondicional, é uma outra virtude. O perdão, nessa analogia, que também está longe de querer ser a verdade absoluta, né? Essa analogia do exercício para se conquistar uma virtude, o perdão também vai ter que ser trabalhado dia a dia, pedacinho por pedacinho. Às vezes, eu vejo às vezes o perdão como uma grande arrogância. Tem gente que fala assim, ó, eu te perdoo. Não é verdadeiro. É como quem diz assim, eu sou maior que você. Isso não me atinge.
Mas não é verdade. Então esse perdão de boca era justamente o que Jesus combatia. Jesus ele queria ver o coração agindo. Isso a gente consegue entender do Evangelho, qualquer um. Né? Que Jesus buscava ver a verdade, a espontaneidade, e não a palavra por si só, né? O ritual, que era o que era comum na época, na religião dos fariseus, né? Era comum o culto exterior. Então a importância do culto exterior em detrimento da verdade do coração. Então não adianta, então eu sei que eu tenho que perdoar, eu vou chegar para a pessoa que eu tenho mágoa e falar, eu te perdoo, viu? Perdoo você. Que perdão que é esse? Não muda nada. Então a questão do perdão é um trabalho diário, de meditação, de recolhimento, de prece, que são os elementos que a doutrina espírita traz. Então você me pergunta assim, qual o caminho? Eu não sei dizer um caminho, uma receita de bolo, mas uma coisa eu sei, dentro desse caminho, com certeza tem que ter prece, com certeza tem que ter meditação, recolhimento, com certeza tem que ter o exercício da compaixão. Então, se eu não posso, né, pegar 50 quilos e perdoar aquela pessoa que eu odeio, né? Ou eu não posso sentir amor incondicional por uma pessoa que às vezes é contra a minha ideologia. Então, sentir amor pelo Collor, por exemplo. Eu não tenho condição de sentir amor pelo Collor. Ele é totalmente contra o que eu penso. Mas eu posso pegar, às vezes, 2 quilos, né? E ir lá e dar uma sopa para um morador de rua. Ou ir lá emprestar um dinheiro para o meu irmão que está endividado. Né? Ou ir lá carregar meu tio que não tem quem o leve para o hospital. São pequenos exercícios de compaixão que vão trazendo musculatura emocional para que um dia a gente consiga dar um passo maior. Para que um dia, quem sabe, eu consiga agir como samaritano, que hoje eu não consigo. Né? Nessa vida, talvez nessa vida ainda a gente não chegue lá, mas graças a Deus tem outra, né? Outras. Então, claro. A única coisa que dá para abrir mão realmente, que essa tem que ser igual para todos, é a prece. Né? O resto é muito individual. Agora a prece, a pessoa, se o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, né? Se nesse momento de dificuldade todos os 200 milhões fizessem uma prece de 30 segundos, quanto que não ajudaria, né? Mas a maioria das pessoas, né? A maioria, isso eu me incluo também, a gente faz assim, né? Fale. Joga o dedão. Fale para ela, fale para ela. Não, pode falar. É que quando Jesus começou a recrutar reencontrar, né, os que iam trabalhar com ele, foi chamar Simão Pedro, foi chamar os discípulos. Quando ele chegou para começar o ministério dele, que ninguém conhecia, só tinha ouvido falar, quando ele chegou para João e o irmão dele, que eu esqueci o nome dele agora, Levi, os filhos de Zebedeu e Salomé, quando a Salomé ficou sabendo que eles tinham chamado, que Jesus tinha chamado os 2 filhos dela para trabalhar no reino dele, ela era uma pessoa boa, era uma pessoa sensível, mas só que ela brilhou os olhos, falou, opa, ele deve ser um enviado de algum príncipe, de algum guerreiro poderoso, né, Jesus. Então eu já vou pedir para os meus filhos. Foi lá e falou, mestre, será que você pode colocar, quando você instalar o teu reino, colocar um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda, para eles serem os mais importantes do teu reino? Que é a pergunta que ela está fazendo, a gente vai chegar lá? E daí Jesus falou, pode, se eles estiverem dispostos a beber o meu cálice. Então começa por aí, beber o cálice de Jesus. Quem estiver disposto, vai chegar lá. E vai entender que o povo tem defeitos de caráter, como outros 7 milhões de pessoas aqui no planeta. Todos têm. Então, gente, Silvio, eu agradeço muito tua contribuição, agradeço tua coragem, porque às vezes se expor assim não é fácil, né? Que tem muitas questões que eu acho que são uma busca, né, da gente, que às vezes parece assim, que a gente tem a obrigação de perdoar, que a gente, né, Mas tem. A gente tem obrigação, porém, a gente às vezes não tem a disposição. que é obrigado, Aí é um jogo de palavras, né? Aí é uma questão de jogo de palavras. Aí parece que a gente qualifica enquanto espírita se tu não perdoa, se tu não ama incondicionalmente. Não,
Não, peraí, então eu vou te dar uma recomendação. Isso eu posso te recomendar, sem nenhuma falsa modéstia, tá? Leia O Homem de Bem. Pega o Evangelho e leia, você já leu? Leia O Homem de Bem. Lá vai explicar isso, que o espírita não tem que ser isso que você está falando. Não tem que ser isso. Você não tem que perdoar para ser espírita, você não tem que amar incondicionalmente para ser espírita. Mas você tem que estar na busca disso. Mas tem um senso comum, não é? Não, nós estamos falando de espiritismo, não de senso comum. Estou falando de espiritismo aqui. O senso comum está lá fora. Não, mas é o senso comum tem entre a comunidade espírita. É assim como Não. é do católico. Aí é quem não estuda. Quem estuda, leia O Homem de Bem. Eu te faço essa sugestão, né? Modestamente, eu acho que vai te ajudar nessa tua dúvida, nessa tua busca. Que não é isso. Se alguém te passou isso, né? É a pessoa que também está perdida aí no meio. E tem, né? No meio espírita, no meio católico, no meio budista. Mas, na minha opinião, o bom espírita, e não é minha opinião, a opinião está lá no livro, né? Está aqui no Evangelho, O Homem de Bem. Leia lá. Eu, pelo menos, É o que... eu acho assim, eu vou ser espírita, mas eu estou trabalhando. Dia a dia. Dia a dia. Não é que eu vou entrar e já começo a perdoar. Nossa, isso aí vem aos poucos. Você que tem que se trabalhar. Então, Ninguém que vem te passar. sem dúvida. É muito saudável a gente olhar para a nossa fraqueza e reconhecer. Eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar essa pessoa. Não consigo. E o que eu faço com isso? Eu vou dar de ondas? Falar, não consigo, então dane-se, vou continuar odiando? Não. Eu vou rezar cada dia para um dia eu conseguir. Eu vou orar, vou meditar. Talvez eu não consiga essa vida inteira. Mas eu vou desistir? Não vou. Mas se eu desistir, eu estou sendo um hipócrita espírita. Não porque eu não deixo de ser espírita porque eu não consegui perdoar, mas porque eu desisti de tentar. Dia a dia, orando, pedindo força. Né? Deus, me dê força para eu tirar esse peso do meu coração, para tirar essa carga das minhas costas. Me ajude, me dê uma visão, né? Me mostre um caminho para eu me aliviar dessa carga. Então, essa é a postura do espírita, né? que busca, que procura se conhecer. Ah, então, eu não consigo amar incondicionalmente. Ah, coitadinho de mim. Não, a gente está na caminhada. Eu não consigo, nesse momento não. Não consigo carregar 100 quilos. Eu posso carregar 5, 2, 3. Opa, já estou levantando 3. Vou botar mais um pezinho, não é assim que a gente fala na academia? Você fica lá com os 3 há 10 anos. Ah, já consigo 3, eu vou ficar 10 anos aqui, ó. Você faz isso? Eu vou botar mais um pezinho. Boto mais um. E esse mais um não é um Alexandre que vai falar, não é um pastor, não é um terapeuta. É a minha caminhada pessoal. Eu vou ter que descobrir quanto mais eu vou poder pôr amanhã, quanto mais eu vou ter que pôr depois de amanhã. Né? Essa é a trajetória. Sem dúvida. Então, gente, para encerrar nossa blá blá blá, né? A parábola do bom samaritano, sem dúvida, tem essa mensagem do amor incondicional, que é um amor que a gente busca, mas ainda para nós é utopia. Então fica o convite de a cada dia a gente fazer essa musculação emocional, desenvolvendo às vezes em coisas menores. Se eu não posso ter um amor incondicional, eu posso ter um amor menor. Eu posso fazer um esforcinho, às vezes eu não estou com vontade de ir lá fazer um favor para minha mãe que me liga 11 da noite pedindo alguma coisa. Mas esse esforcinho eu consigo fazer e mesmo não sendo da minha natureza, eu vou lá e faço. É musculatura emocional, para depois eu conseguir pegar um peso maior. Né? Ah, não, mas então eu não consigo perdoar o fulano, mas esse aqui ó, me fez uma injúria agora eu consigo deixar quieto? Eu consigo. Ah, é musculatura emocional, eu estou exercitando. Então agora eu relevei. Aquele mal maior eu não relevei, não relevo, não consigo. Nesse momento, me perdoe, mas não consigo. Assumo a minha fraqueza. Mas esse aqui eu consigo. E se eu fizer 10 desse aqui, será que eu não consigo chegar mais perto daquele? Então essa parábola, dentro da parábola que eu proponho para a nossa reflexão. O quanto a gente pode fazer de exercício, né? Ao longo dos dias dessa semana que vai passar até a próxima palestra. Então que tipo de compaixão, que tipo de compaixão que eu consigo sentir, que tipo de ação que a minha alma consegue empreender, que tipo de recursos eu tenho, né, para fazer o bem. Tem que enfiar a mão no bolso. Assim como a Silvia falou, né, que às vezes no meio espírita, no senso comum, nessas pessoas que não estão
estudando bem, né, a doutrina, tem esse pessoal que fala que tem que ter amor incondicional, tem que perdoar, né? Tem também aqueles que têm escorpião no bolso, tá cheio de si no movimento espírita, né? E não põe a mão no bolso para fazer uma caridade. Então, às vezes, a caridade precisa do recurso material também, né? E é o que ensina a lição também. Usar os nossos recursos da forma como for possível. R$5, R$10, R$100, R$1.000. É facinho. Mas tem que juntar os três. A caridade melhor é aquela que junta os três, né? O coração, a alma e a posse. Se você juntar esses três, se você fizer com um só, não vale? Claro que vale. É musculatura emocional. É exercício de virtude. Mas se você juntar esses três elementos na tua ação caridosa, eu acho que daí é toque de ouro, né? Daí a gente está fazendo uma caridade com grande qualidade. Então é isso. Obrigado pelas contribuições. Eu gosto dessa palestra conversada. Né? E fica aí